de proteína, quanto de carboidrato um atleta precisa consumir por dia? Seja para ganhar massa muscular, para melhorar rendimento. Vamos conversar sobre isso? Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas. Meu nome é Ju Toledo, também sou nutricionista, sou pós-graduada em atividade física e suas bases nutricionais e também em nutrição e saúde pública. E hoje a gente vai conversar muito rapidamente sobre uma dúvida que foi enviada por uma das minhas clientes, das clientes aqui da Cookie, que comprou as nossas planilhas, sobre o total de carboidrato, o total de proteína que um atleta precisa ingerir. Bem, existem várias recomendações, eu sempre falo aqui que assim, o segredo da gente começar bem é identificar quem é de fato o nosso paciente e se ele se adequa ao que está sendo recomendado, se o perfil dele é o mesmo perfil da população que foi estudada na hora, por exemplo, de uma recomendação nutricional. Bom, o que eu vou conversar aqui hoje com vocês é baseado no que a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva coloca, tá? Mas que nem sempre é adequado para o seu paciente que não é um atleta, ou pelo menos que não é aquele praticante heavy user da academia, sabe? Aquele cara que treina muito. Por quê? Porque tem gente que vai ali, faz uma caminhada e tal, que não se adequa a essas recomendações. A gente também não pode ser tão otimista de achar que todo mundo está virando atleta, né? Esse não é o conceito de atleta, é diferente do praticante de exercício físico, tá? Mas para quem é um praticante de atividades assim de maneira mais intensa ou mesmo um atleta, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, ela faz as recomendações de carboidratos nos seus documentos e de proteínas também. E essas recomendações variam um pouco de acordo com o tipo de exercício que é feito, tá? Quando a gente pensa em exercícios de resistência cardiorrespiratória, exercício de mais longa duração, exercício de endurance, o que a gente pensa? A gente pensa em rendimento, tá? A gente pensa em performance e a gente pensa em recuperação. A pessoa fez exercício e tem que se recuperar para a próxima vez que ela for se exercitar. Quando a gente pensa em ganho de massa muscular, hipertrofia, até mesmo exercícios de força, a gente pensa na recuperação em um adicional, não é isso? A gente pensa que a pessoa estava aqui, né, treinou, no caso da pessoa do endurance, da resistência, ela vai recuperar, vai ter outros ganhos que não são plásticos, não são, né, como ganho de massa muscular, mas ela vai melhorar a resistência e tudo, mas em termos de matéria-prima e de nutriente, ela tem que se recuperar para conseguir desenvolver essas outras aptidões fisiológicas, as aptidões que ela conseguiu melhorar com o treino. Quando a gente pensa em hipertrofia, por exemplo, tem o desgaste, depois tem a recuperação e o ganho em si, plástico, proteico, de construção de massa, né? Então as recomendações são diferentes até por isso. Por quê? Porque existe a necessidade de matéria-prima para construção muscular também, tá? Então, pegando aqui minha colinha, pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, existem recomendações de carboidrato e proteína que são diferentes para endurance, tá? E também para esse ganho que a gente conversou, hipertrofia, exercício de força, inclusive atividade mais pesada. Bom, eu não estou dizendo aqui que essa é a única recomendação, tá? Existem outras, mas como a gente usa essa nas planilhas e como a sociedade tem um reconhecimento, um respaldo muito bom, eu trouxe essa para vocês que é que a gente trabalha na Cookie. Bom, quando nós pensamos em exercício de endurance, que é esse exercício mais focado na recuperação e na longa duração, na questão cardiorrespiratória, de performance, a recomendação de proteína ela vai de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, fazendo uma conta bem fácil aqui, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela precisa de 120 a 160 gramas de proteína no total do dia, tá? Da mesma forma, carboidrato também é em gramas por quilo de peso. 5 gramas de carboidratos por quilo de peso por dia, tá? Para quem faz exercício de endurance, ou seja, aquele cara lá de 100 quilos, 500 gramas de carboidrato por dia. Bem, na hora de calcular a dieta, nem sempre a coisa funciona muito bem assim, tá? Às vezes isso vai extrapolar ou vai faltar para fechar o seu total calórico, o gasto energético da pessoa é muito alto, tá? Então tem ajustes que precisam ser feitos e quem trabalha com nutrição esportiva vai aprendendo a conversar ali com o paciente, a fazer essas análises e fazer um uso mais ponderado aí dessas recomendações, porque nem sempre a gente consegue fechar essas continhas na ponta do lápis, né? Afinal de contas, a gente não é um pessoal de exatas, a gente é de biológicas, tá?
mas existe a recomendação para já dar um direcionamento e para a gente não exagerar aí nas nossas prescrições, nem deixar a pessoa em déficit. Quando nós pensamos em hipertrofia, tá? A recomendação de proteína ela aumenta um pouco e ela fica entre 1,6 e 1,7 gramas por quilo de peso. Ou seja, aquele cara lá de 100 quilos comer entre 160 e 170 gramas de proteína por dia. A recomendação de carboidrato, ela também se divide em duas, tá? Nesse caso, por quê? Porque quando a pessoa faz exercício de força, mas ela está voltada mais para recuperação muscular, de força e de mas é mais voltada para recuperação, ela não quer tanta hipertrofia, a recomendação é de 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. E quando a atividade dela é muito pesada, 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ou seja, o cara lá que pesa 100 quilos, ele vai comer 1.000 gramas só de carboidrato, tá? É muita coisa, porque o cara, do exemplo que eu peguei, ele é muito grandão. Bom, o que a gente tem que avaliar nisso tudo aí, considerando essas recomendações? Como eu falei para vocês, muitas vezes a conta não fecha, tá? E a gente tem que fazer essas ponderações aí em relação ao valor calórico total, em relação aos outros alimentos, ao volume, né, gástrico do paciente, o que ele vai ingerir, tudo que ele deseja. E também avaliar se realmente a gente está lidando com atletas, tá? Como eu falei no começo do vídeo, tudo começa na análise que eu faço do objetivo do meu paciente e da condição dele, do que nós desejamos juntos, quando a gente começa ali a traçar uma estratégia nutricional. Se tiver alguém assistindo esse vídeo que não seja nutricionista, é importante lembrar que 100 gramas de carboidrato não são 100 gramas de pão, tá? 100 gramas de proteína não são 100 gramas de carne. Então existe todo um ajuste dietético, um cálculo que é feito para chegar nesse resultado, para que a gente consiga, de fato, entregar resultado para esses praticantes de exercício, para esses atletas que nos buscam, que buscam o pessoal da nutrição esportiva, para poder melhorar rendimento, melhorar a força, melhorar a massa muscular. E eu espero, de fato, que esse vídeo tenha ajudado vocês a clarear um pouco mais a questão das prescrições nutricionais. E se você quiser passar lá no site da Cook, cook.com.br/planilhas, e dar uma olhadinha em todas as opções que nós temos, os protocolos que nós trabalhamos, eu vou ficar muito feliz. Clique em curtir, inscreva-se no canal e eu aguardo você semana que vem. Tchau, tchau! No caso da atividade bem pesada, 10 gramas de proteína por quilo de peso por dia, já é o dobro, né, da recomendação mínima. E eu falei um negócio errado. Dá um pause.